De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis, para cada alegria, um momento, para cada família, um teto. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje vamos falar sobre os 18 anos do Hospital Unimed Vale do Caí. Estão aqui no estúdio o Dr. Everton Machado Bock, presidente da Unimed Vale do Caí, e o Dr. Henri de Quadros, que é o superintendente da Unimed Vale do Caí. Como este programa está sendo gravado, hoje nós não teremos a participação de telespectadores. Muito boa noite, Dr. Everton. Boa noite, Leandro. Boa noite, Dr. Henri. Boa noite, Leandro. Eu acho que a gente pode começar lembrando como é que foi a ideia, não sei se alguém de vocês participou, acredito do Dr. Henri, de criar um hospital há 18 anos, porque afinal de contas, montar um hospital, tornar esse projeto realidade, não é uma coisa fácil, né? Na verdade, assim, o Everton também chegou um pouco depois, mas lá em 97, 98, mudou a lei dos planos de saúde e a gente viu que a gente precisava ter uma ferramenta para o nosso usuário. A gente estava com alguns problemas com a administração do Hospital Montenegro na época. E isso gerou inúmeras reuniões com os cooperados, estudo da viabilidade do hospital, se era possível ou não. E aí a gente chegou no consenso que sim, que seria possível. E graças a Deus que a gente fez esse hospital. Hoje é o nosso... provavelmente agora na frente tu vai perguntar, com a crise e com a saúde, com os custos cada vez mais elevados, é muito importante tu ter o recurso próprio, tu ter o hospital teu mesmo para te poder fazer frente a essas demandas que vêm por aí. Essa era uma questão interessante que eu ia mesmo comentar. Quer dizer, ok, falamos da ideia de abrir um hospital. 18 anos depois, foi acertado? Valeu a pena? Com certeza. Eu vou só voltar um pouquinho no que o Henri colocou. A história do Hospital da Unimed é muito bonita. Como é que ele se construiu, a união dos cooperados, né? Eu cheguei depois, mas eu já estudei bastante essa história, já conversei com muita gente e acabei conhecendo bastante como que isso se deu, né? Então, houve a idealização da construção do hospital. Exigiu... Isso foi quando? A primeira ideia, vamos ter um hospital. Em 1996 se iniciam a parte já de execução, ver terreno, etc. Em 1997 já foi lançada a pedra fundamental. E agora, em 2022, a gente vai abrir a urna lá com o Jornal do Dia, com notícias, com cartas, né, dos cooperados e dos usuários com o que desejavam do hospital. Então, em 97 a pedra fundamental e em 2000 a inauguração. Mas nesse período, a história desse hospital, eu digo muito bonita, porque foi uma história de união muito grande. O primeiro hospital
o da Unimed do Rio Grande do Sul, foi aqui, então foi pioneiro, né? Não tinha muitos lugares para se espelhar, e depois disso, pelo contrário, outras Unimeds vieram até aqui para ver como é que isso foi feito, né? Exigiu o empenho, não só a vontade dos médicos, mas a dedicação financeira. Muitos colocaram suas casas como garantia, porque na época o BRDE, que fez o financiamento, exigia garantias imobiliárias. Então é uma coisa que talvez nos dias de hoje, no cenário né, atual da saúde, maior competitividade entre as pessoas, etc., eu não sei se teria tamanha força para fazer um empreendimento desse vulto e desse tamanho. É uma história que, bom, iria um programa inteiro só isso, mas é muito bonita a história. Né? Fora a questão do superintendente, agora como médico, doutor Henry, Montenegro, uma cidade de 60, 70 mil habitantes, uma cidade, digamos assim, uma capital regional, ter 2 hospitais, como o Hospital Unimed e o Hospital Montenegro, é uma grande conquista, né? É uma grande conquista, importante, porque um hospital só, hoje a gente tem o Montenegro que atende 100% SUS, tá? E aí com os problemas que tem de verba e de dinheiro para levar adiante o Hospital Montenegro, e o hospital privado que é o da Unimed. Então é importante porque com os 2 hospitais você consegue atender praticamente toda a população, tanto o pessoal que não tem plano de saúde, que tem que ir para o SUS, e aquele pessoal que tem os convênios de plano de saúde. Há quem acredite, inclusive, que a Unimed seria a parte interessada em um Hospital Montenegro ir mal, mas na verdade se isso acontecesse, a Unimed não conseguiria atender todo mundo, né? Muito pelo contrário, o Hospital Montenegro é parceiro nosso, inclusive em muitas coisas. Às vezes eles precisam de algum exame, o tomógrafo às vezes do Hospital Montenegro estragou, eles fazem exame lá com nós, e às vezes o nosso também precisa de manutenção, alguma coisa, a gente faz exames no Montenegro, então a gente tem uma parceria boa, tanto com a administração do hospital e com o próprio hospital. É importante os 2 andarem sempre juntos. Doutor Everton, o senhor começa agora, então, no comando mesmo da Unimed Vale do Caí, né? O doutor Henry falava antes, que certamente esse seria mesmo um tema abordado aqui, que é o desafio de garantir saúde, serviços de saúde, né? Um país com tantos problemas de saúde, numa crise econômica, né? Muitas pessoas perdem o emprego, né? Muitas empresas deixam de oferecer planos para os seus trabalhadores, a inflação dos produtos e serviços na área da saúde é bem maior que esse IPCA de 2%, Sim. que ninguém consegue entender de onde vem, né? Então como é que eu faço para equacionar tudo isso e garantir serviços de qualidade? Primeiro, em relação ao desafio de assumir a presidência, né? Eu acabei aceitando esse desafio, primeiro porque eu me senti apoiado pelos colegas, né? Pelo Henry, que está aqui, e os outros diretores, né? Não me senti sozinho nessa empreitada aí, então, se fosse assim, não teria como assumir algo desse tamanho, né? Afinal, são 600 funcionários diretos, 170 médicos, né? Mais de 30 mil usuários da Unimed, fora usuários de IP, né, e particular e outros convênios que a gente já tem. Então, é realmente um desafio muito grande. Aos poucos eu fui me preparando, não necessariamente para ser presidente, mas por ter sido convidado há 4 anos atrás para fazer parte da diretoria, em estudar gestão, fazer curso de gestão, né, MBA em gestão de cooperativa, a pós-graduação em administração hospitalar eu já tinha feito antes. Então, com o apoio deles e essa formação na área que eu fui fazendo gradualmente, eu me senti, então, preparado, né, para aceitar o desafio com o apoio deles, né. E em relação ao cenário atual, né, tu já deu uma resumida aí que abrange assim o que está acontecendo hoje, né. No momento em que tu tem crise, as empresas diminuem o número de funcionários, automaticamente a gente diminui o número de clientes da Unimed, porque as empresas são os nossos principais clientes, né. A inflação médica, ela não tem nada a ver com o IPCA, né. O IPCA está lá embaixo, a inflação médica bate em 19%, 17%. Minha nossa, quando a gente vai no mercado também não bate muito com esses 2%, né? Por outro lado, a gente está no mercado regulamentado, quer dizer, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que a gente tanto fala, né? Ela serve como um fiscal dos planos de saúde
e baliza muita coisa. Então, tem muitas ações que a gente gostaria de fazer e não é possível, porque isso não está previsto na ANS. Mesmo coisas que, teoricamente, seriam boas para o usuário, né? Mas se não é permitido, não pode executar aquilo ali. As garantias, hoje em dia, para tu manter um plano de saúde viável, né? No caso, a nossa Unimed, Vale do Caí, são enormes, né? Então, de 1999 para cá, depois dessa regulamentação, grande parte dos esforços da Unimed para manter todas essas exigências da agência em dia. Então, realmente não é fácil. Saúde, né? Não é uma coisa barata, né? Não, caríssima. Impossível. E tem um outro fator ainda, que é a falta de previsibilidade. A gente não tem o gasto da saúde parelhinho todos os meses, né? Tem meses que acontecem muitos gastos, muitas cirurgias caras, fatores que levaram muito dinheiro. Outro mês mais tranquilo, então não é como uma empresa, a indústria, né? Que tu consegue ter mais linear isso, né? Perfeito. Porém, tem uma coisa interessante a propósito disso mesmo que o Dr. Eberton comenta, que é o seguinte: eu não sei, e aqui é uma pergunta mesmo, se o presidente da Unimed tem que ser um médico, mas ao longo dos últimos anos vem sendo assim. Só que ele tem que realmente estar preparado para ser um gestor, né? Na condição de presidente, ele tem que ser muito mais um gestor, estar preparado para isso, do que efetivamente ser um médico, né? É estatutário. Tá? Tem que ser um cooperado, o presidente da cooperativa, então tem que ser um médico, porque é a cooperativa de médicos, né, Unimed. E a questão da gestão, é aquilo que o Everton falou antes, cada vez está mais profissional a gestão das cooperativas de saúde. Então, não adianta ter boa vontade só. Não adianta ser só boa vontade. Ou pode ser um excelente cirurgião, mas para gerir o negócio... gestão, então, todos que estão na diretoria, a maioria dos diretores, ou já fizeram algum MBA ou alguma pós em gestão, ou estão fazendo, ou irão fazer. Então, é importante hoje em dia que o médico cooperado que se dedique para a gestão se prepare para esse fim. Porque, que nem o Everton falou, a gente tem hoje um órgão regulador e as exigências são muito grandes. Então, não dá para brincar com uma coisa dessa. E claro, né, Leandro, a gente é apoiado por uma equipe técnica, né? A gente é importante. O presidente, o superintendente, tem, né, os outros diretores, vice-presidente, etc. Mas a gente tem administrador, contador, tem toda a equipe que vai fazer a parte administrativa pura, né? Então isso é combinado, claro que a gente exerce a liderança, né? Mas a gente é apoiado diretamente por uma equipe puramente técnica. Claro que a gente vai dar o norte, né? O que a gente deseja para a cooperativa, o atendimento às pessoas, isso aí. Isso é importante salientar isso que eu falou. Tem a parte estratégica, que é a gente que decide ali, mas sempre junto com o pessoal operacional, que são os gerentes. Então, às vezes, os próprios gerentes nos dão suporte para aquela decisão que a gente vai tomar. Isso é muito importante. Tá, vamos tocar o dedo numa ferida aqui. O Hospital da Unimed, como o Hospital Montenegro, como o Hospital Moinhos de Vento, como qualquer hospital, a reclamação do usuário maior é demora nos atendimentos de emergência. Né? Parece que qualquer hospital... A gente tem visto isso aqui no Hospital Montenegro, né? E aí a gente vai ver hospitais privados, né? Como eu falei o exemplo do Moinhos de Vento, pode pegar o Mãe de Deus, é uma situação que se repete. Essa é uma situação que realmente é quase impossível de ser resolvida, ou seja, a demanda sempre vai ser maior que a oferta e a questão passa muito por as pessoas também entenderem que emergência de hospital não é para qualquer coisinha, não é para qualquer dorzinha de cabeça. Eu acho que isso, que é um problema geral, né? E ele tem uma causa mista, né? Uma, por exemplo, passa pelo perfil do atendimento do usuário na emergência, que a grande maioria, em todos os lugares, né, já se sabe, não é emergência, né? A pessoa vai para emergência, para uma solução imediata, às vezes de um problema crônico, ou de algo que ele deveria resolver num local ambulatorial. Às vezes com saúde preventiva, pequenas unidades, que deveria ser o ideal, né? Isso é uma coisa. A outra também é a não previsibilidade dos atendimentos. A gente mapeia esses horários de atendimento na emergência, existem picos, que é a hora que a pessoa sai do trabalho, etc. Só que não é sempre igual.
Tu não tem como, aí vem a característica da Unimed, né? Ela tem que ser autossustentável. Ela só vai conseguir oferecer um hospital, exames, médico, etc., desde que ela seja sustentável. Ela não pode exaurir todos os seus recursos e não seguir adiante. Então, tu tem que medir o tamanho exato do teu atendimento. Senão seria muito fácil, vamos triplicar a emergência. Sim, só que existem, em 60% dos horários, tem muito pouco atendimento. Então, não adianta tu só aumentar. E talvez essa gestão ali do usuário que chega, assim, muitas vezes não. Se faz uma triagem. Obviamente, os casos de emergência, eles passam na frente, né? Para o usuário que vai ali com uma patologia teoricamente menos grave, que não coloca ele em risco de vida, Vai esperar mais. ele não gosta. Eu também não gostaria de ficar um tempão lá esperando se eu quero logo ser atendido e ir embora, né? É difícil quando tu está em atendimento, sempre a nossa percepção é que a nossa patologia é a mais importante. Tu não sabe que lá dentro os médicos estão em cima de um paciente com infarto, o outro com AVC, e que aquilo vai levar um tempo grande para o atendimento até que ele possa liberar, né? E ir para os outros. Então a gente tem na emergência da Unimed sempre 2 clínicos, né? O pediatra, então tem o suporte do médico na UTI, tem o médico na UTI neonatal. Então é uma equipe que, pelo número de atendimentos, dá conta do que precisa, né? Porém, essa sazonalidade ali, não, esses picos fazem com que o número de reclamações aconteça. Claro, também a gente monitora uma outra coisa, sempre a reclamação, ela é bem, principalmente nas mídias sociais aí, né, ela é bastante agressiva, assim, né, e a gente monitora e tenta dar resposta para isso tudo. Muitas vezes a reclamação, eu fiquei horas, né, tu tem o horário de chegada e o atendimento do paciente, né, tu vê que as horas foram 40 minutos, 40 minutos é ruim, mas não é tudo aquilo, né, mas serve como balizador e a gente sempre está tentando melhorar o processo, né, contratar pessoas boas, né, para que esse fluxo consiga fluir melhor. Mas é o calcanhar de Aquiles de todo hospital, né? Em qualquer lugar. O pronto atendimento só para dar um exemplo, às vezes chega o pai com a criança com dor de ouvido, que é uma coisinha teoricamente simples, e a criança chorando porque dói, dor de ouvido de criança dói. Só que não sabe o que está correndo por trás, lá no bastidor, lá dentro do plantão, chegou a ambulância com algum acidente, tem um infartado lá dentro, e aí a enfermeira faz a triagem, tem que esperar, e às vezes essa espera é angustiante para o pai, não é fácil, reclamando que não funciona. Não é fácil. É um desleixo de parte dos médicos. Então a gente tem essa visão e não pensa que não se estuda, não só nós, né, os outros lugares também, uma forma disso está sendo melhorado, ser cada vez mais rápido. E a gente segue buscando, tentando qualificar para que a pessoa que chega para ser atendida no hospital do médico saia satisfeito. É horrível para a gente quando tu faz todo o esforço para que isso aconteça e ao final a análise dele é que foi ruim, né? É uma coisa... Só para que você tenha ideia aqui de alguns números aqui de atendimentos no hospital em 2017, foram 4.431 internações, 6.743 cirurgias, consultas no pronto atendimento foram mais de 25.600 consultas. Te atrapalhando um pouquinho, mas só porque tu perguntaste antes se os 2 hospitais, né, se um ajuda o outro. Imagina passar essas 26 mil para um hospital só, tanto do Hospital Montenegro para nós ou a gente para eles. Você transforma numa coisa impossível, né? É que tem uma certa lenda urbana, né, doutor? Vocês sabem disso, né? Eu acho interessante tocar esse assunto, né? Porque há quem acredite que, de fato, não, a Unimed quer que o Hospital Montenegro se ferre e... Olha, pega esses números e soma com o Hospital Montenegro, não tem como, né? Teria como, né? Muito pelo contrário, tanto assim, se tu for ver hoje, a equipe médica e muitos às vezes, colaboradores do Montenegro, alguns trabalham nos dois, né? Nos dois. É verdade. E essa permuta e essa parceria que a gente tem é salutar. Cara. Tem uma característica muito interessante do hospital, que é a horizontalidade, né? O hospital é um hospital horizontal, não tem escadarias, não tem outros andares, o que ainda foi possível em Montenegro, naquela época, né? Um local, um bom terreno, né? Uma região que é próximo do centro, enfim, né? E que parece que é fundamental no hospital, né? E é importante, até tu salientou essa questão do terreno, na época lá diziam, mas
Aonde a Unimed comprou o terreno ali, aquilo ali é um banhado, o hospital não É vai se longe, né? manter. Porque a distância Era muito longe, pá, não vai dar certo, fica fora da cidade. E aí acabou. Timbaúva hoje, até em função, se tu avaliar a história da Timbaúva, até em função do hospital, Sem dúvida. Sem dúvida. Catapultou. comercialmente, Mas é interessante isso do hospital. Eu te interrompi a leitura aí, mas achei importante esse... Não, mas isso do hospital horizontal é interessante mesmo, né? E isso foi uma coisa estratégica da época, Claro. né? Se pesquisou vários hospitais e muitas vezes traz colegas de outras cidades para realizar procedimentos aqui. E todos acham o hospital muito bonito, porque é difícil ter um hospital onde todos os quartos têm vista para o jardim. E ali, quem conhece o Hospital Unimed sabe que é um jardim bonito ali dentro, né? Até os quartos de UTI, né? Os leitos de UTI têm janela, que é uma coisa rara de se ver, né? É um lugar importante só pra com luz estar artificial fechado. E o que acontece? O doente que está no UTI, ele consegue distinguir daí com a janela dia e noite, que às vezes está no Humaniza o atendimento, humaniza o atendimento. Parece um detalhe simples, mas pode fazer muita diferença. né? E às vezes tá no teu leito, tu levanta o teu leito, chega ali, enxerga um jardim bonito, às vezes tem um passarinho comendo a comidinha dele ali e tal. Então isso é importante, a humanização e até para a recuperação do nosso usuário dentro do hospital. Me parece que um marco do hospital, na fase recente, é a UTI neonatal. Eu acho que isso é uma coisa incrível e quando a gente fala de saúde, a gente se identifica mais com aquilo que a gente passou, né? Eu tive uma experiência também de precisar de ter neonatal, na época não tinha aqui em Montenegro, né? Então me parece fácil de entender a importância para muitos montenegrinos de ter uma UTI neonatal, né? A reabertura dela, porque ela funcionou durante um período, depois ela foi desativada, porque se tinha uma dificuldade em ter a mão de obra médica, equipe médica de neonatologista, porque é uma especialidade mais rara de médico, né? Muito especializada. Mas durante anos se batalhou para conseguir de novo uma equipe, né, tão qualificada quanto essa, que acho que é das melhores que existem, né? Até se conseguir o material humano e depois se foi atrás, então, da parte física, assim, para reabrir a UTI neo. E tem uma outra coisa que eu dizer interessante, é isso. A reabertura dela, ela teve, mais uma vez, eu disse até no início que achava difícil de ter uma nova união dos médicos, né? Porque quando a gente estudou a reabertura da UTI neonatal, lucro para o hospital não teria, porque é muito caro a UTI neo, é caríssimo, né? Então, quando a gente foi apresentar aquele estudo para os cooperados, a gente pensou, acho que os cooperados não vão querer, porque em vez de entrar dinheiro para a Unimed, vai ser muito caro, vai ser um gasto muito alto. E bonito ver que na Assembleia foi praticamente unânime, né? Se não foi unânime, foi quase, que os médicos, vamos reabrir o UTI neonatal, é importante para a cidade, né? Muitas gestantes até nem precisam da UTI neonatal, mas não precisam ir embora, porque eles ficam tranquilos de ter o filho ali que se precisar, tem, né? Então, assim, parabéns à equipe. Precisa, né? Na maioria dos casos de nascimento. Não, mas tu traz a segurança. Claro. Então, às vezes, a gestante estava ali, precisa ou não, e na dúvida tem que ir embora. Eu fui um exemplo. Tenho 2 filhos, um com 7 anos e uma com 4. O meu filho, que tem 7 anos, na época, quando se fez a ecografia, se achou que ele estaria com baixo peso, muito, e que poderia precisar o UTI neo. E ele nasceu em Porto Alegre e não precisou. Né? Quer dizer, se a gente tivesse o UTI neo aqui, poderia nascer aqui. Já a minha filha, que tem 4 anos, essa não ia precisar mesmo, mas igual já nasceu aqui, né? E se mesmo que porventura precisasse do UTI neo, a gente teria o atendimento. Então eu fui um exemplo que tive que levar o meu primeiro filho nasceu lá porque não tinha UTI neo. E só complementando, Everton, assim, como a gente é uma cooperativa de médicos, a filosofia da cooperativa é tu dar trabalho médico. Então, a UTI neonatal, mesmo que ela não dê lucro, é isso que o Everton falou. Essa gestante não vai a Porto Alegre, então ela fica aqui e fica dando trabalho para o nosso cooperado. Ela se sente mais segura e acaba fazendo parto cesáreo, parto normal aqui. E para quem não sabe, e para quem que não é médico como eu, que passa um tempo, fiquei 2 meses no UTI neonatal, é um negócio absolutamente impressionante, né? O funcionamento de uma UTI neonatal, a equipe envolvida, o que é preciso realmente para cuidar
de bebês ali, às vezes como eu vi lá, casos de bebês com 500 gramas, com 600 gramas. E para isso tudo funcionar, é uma equipe multidisciplinar, é um negócio fantástico. Não, e outra coisa assim, ó, um dos princípios da cooperativa assim, é a tua relação, teu relacionamento com a comunidade. Então tu imagina, se tu não tem a neonatal aqui, tu mora aqui, aí todo dia a mãezinha tem que se deslocar a Porto Alegre para poder ver a criança. Então isso também é um facilitador para o usuário que usa o nosso plano de saúde. Né? Perfeito. Onde é que o Hospital Unimed vai estar daqui a 18 anos? Em que condições? Olha, sabe que a gente executa o planejamento estratégico da Unimed e do hospital. São separados. Por coincidência, dia 6 e 7 de abril, amanhã e sábado, a gente tem o planejamento do hospital. Né? E a gente tem observado que o hospital ele foi mudando a sua característica. Se antes ele tinha a função de atender a Unimed e os seus usuários, ela foi ganhando importância para a cidade, o hospital foi virando referência por ele mesmo, não só por atender a Unimed, e isso então ele foi invertendo, ele foi ficando tão importante, ou talvez seja mais importante ainda que a venda dos planos de saúde. Né? E o que o nosso planejamento estratégico já tem alinhado e a gente já percebeu, é que se a gente não investir em qualidade, né, seguir o nosso caminho de busca por qualidade mesmo, a qualidade que é percebida pelo usuário. Porque eu costumo dizer que a gente sabe a qualidade que tem, né, os colegas, quando vêm de fora, nos dizem, pô, vocês fazem isso aqui, implantam um desfibrilador, marca-passo? Sim, fizemos aqui, olha, e tem o TEINEL. Então, mas não adianta internamente tu perceber essa qualidade e a comunidade, o usuário não perceber, ele achar que é melhor ele ir para Porto Alegre para um médico que ele não conhece. É uma loteria, ele pode pegar lá um atendimento muito bom ou também não. Então, nesses 18 anos próximos, né, nós imaginamos que muito antes disso a gente vai atingir a excelência no atendimento. Isso é o que a gente busca. Qualificação, né, existem certificações, né, que a gente vai buscar esse ano, no máximo até o ano que vem, né, da ONA, é a primeira delas, né, é acreditar o hospital em sua qualidade. E aí sim, aí tu tem um reconhecimento a nível nacional. Não é nós que vamos nos achar com qualidade, e sim órgãos certificadores. Que tenhamos saúde para daqui a 18 anos voltarmos aqui e fazermos essa avaliação. Mas antes disso a gente volta a conversar. Obrigado, doutor, sucesso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, Leandro. Boa noite a todos. Estamos à disposição. Ficamos aqui. O programa Cultura Debate volta na semana que vem. Tenham todos uma ótima noite e até lá.